começaram a entrar as perguntas aqui, então eu vou passar para as perguntas. Vocês podem, se vocês preferirem falar, fiquem à vontade, podem abrir a câmera. Eu acho que vocês conseguem abrir a câmera de vocês, se vocês quiserem. Vocês conseguem abrir também os seus próprios áudios e vídeos, então fiquem à vontade. E também, se quiserem escrever, eu vou ler aqui no chat e vou tirar as dúvidas que forem enviadas no chat. Aqui, o Diego diz: Cris, gostaria que você falasse mais a respeito da Priner. Acho que tem muitos concorrentes que não estão na bolsa e as margens são baixas. De fato, tá, a Priner é uma empresa que tem muitos concorrentes, porque ela atua num setor ali de manutenção industrial que engloba muitas atividades, né? Então, tem desde uma pintura anticorrosão até um habitáculo pressurizado que é anti-faísca. Então, assim, são várias, é uma prestadora de serviços e são vários serviços, né? Qual é a diferença? De fato, tem muitas empresas pequenas que atuam tal como ela, só que qual é a diferença? Primeiro, é a gama de serviços oferecidos, né? Ela, por ser uma empresa que, apesar de ser uma microcap, ela é maior do que vários concorrentes, ela consegue ofertar mais serviços do que cada concorrente especificamente. E, com isso, ela consegue contratos maiores. Por exemplo, as empresas grandes de petróleo e gás, que é petroquímico, que é o grande mercado dela, né? A maior parte, preferem ter um só cliente, um só fornecedor de manutenção que faça todo tipo de manutenção, do que ter vários contratos com diferentes fornecedores, um para cada serviço. Então, isso é uma vantagem da Priner, tá? Em relação aos concorrentes menores que fazem cada uma atividade. As margens. De fato, por ser uma prestadora de serviços, né, ela não é uma empresa que tem margens assim tão altas como outros setores, mas é uma empresa que é lucrativa, né? Se a gente for olhar as margens da Priner, tirando ali o período da pandemia, deixa eu abrir aqui. Tirando o período da pandemia, que ela sofreu porque não conseguiu prestar os serviços e faturar, ela é uma empresa que é lucrativa e eu tenho uma expectativa de melhora de margens, tanto porque a demanda está represada por conta da pandemia, ela está conseguindo colocar preços, tanto porque ela está fazendo aquisições, ela sempre se colocou como consolidadora ali, compradora do setor, e as aquisições que ela tem feito e pretende fazer têm margens melhores. Um exemplo é a última aquisição que ela fez de inspeção. Esse serviço de inspeção, o cara vai com a mochila dele, né, nas empresas, e é um sistema que é obrigatório em muitas delas para atestar o funcionamento de máquinas, de equipamentos e do processo. Isso, por exemplo, exige muito menos capital investido, então ela consegue fazer margens melhores. Além disso, a gente tem um crescimento muito bom. A gente está vendo a empresa crescendo 100% ano a ano, a gestão dela é super competente, eu sou bem próxima deles, já conversei várias vezes com o CEO da empresa, então, assim, é uma empresa super responsável, super bem gerida, super bem administrada. Ela tem uma parte tecnológica bem grande nas manutenções, importando equipamentos. Existem muitos tipos de manutenção industriais que aqui no Brasil ainda são feitos com mais mão de obra e que no exterior já são feitos com o uso de máquinas, e ela vem implementando essas tecnologias, o que também permite que ela melhore as margens em relação a outros concorrentes que não têm acesso, não têm capital para trazer, para importar esse tipo de tecnologia. Então, quando a gente faz um valuation da Priner, ainda tem um potencial muito bom para capturar, né? O meu preço-alvo aqui para ela é de... Deixa eu pegar aqui. É de R$10, então 54% de upside para o preço de tela é um upside bem relevante.
Ela subiu 23% desde que eu indiquei, mas ela subiu, mas o Ibov subiu 15%, né? Então ela está subindo 9% a mais do que o Ibov, e eu acho que ainda dá para capturar um bom upside na Priner, tá? Não, claro que tem uma limitação, como você falou, né? É uma empresa de serviços, a matéria-prima da Priner é a mão de obra, né? E tem uma limitação de expansão de margens, né? Conforme, claro que ela pode crescer margens com serviços de maior margem agregada, mas tem um patamar ali, uma limitação. Agora, considerando esse patamar de margem histórico dela, eu acho que ainda tem um upside para a gente capturar, tá? Mas considerando o preço mesmo dela de tela hoje e o quanto que eu acho que ela consegue. Só para dar te falar um pouquinho mais, entrar um pouquinho mais aqui nas margens. Estou abrindo aqui, que eu queria falar aqui. A margem EBIT dela hoje está em 8%, em pouco menos de 8%, mas ela vem melhorando, tá? Então, eu acho assim que essa é uma empresa que pode conseguir chegar numa margem aí, EBITDA, de uns 15% no futuro. Bom, para a próxima pergunta aqui. Em relação à Sanepar, os investimentos que devem ser feitos em virtude do marco de saneamento não impedirá a distribuição de dividendos? Eu acho que não, tá? Por quê? O que acontece? Quando essas empresas de saneamento, assim como as empresas de energia elétrica, elas têm uma fórmula de reajuste, revisão de tarifas, que justamente se beneficia dos investimentos. Por quê? Porque o marco legal dessas empresas reguladas pega o investimento que foi feito pelas empresas, esse investimento ele constitui um ativo imobilizado, e esse ativo imobilizado ele serve de base para aplicar a remuneração, que é estabelecida ali mais ou menos num OC regulatório, né, numa taxa de retorno regulatória, que é aplicada justamente sobre o ativo da empresa. E o ativo da empresa é baseado nos investimentos que ele é feito. Então, o nível de investimentos não vai ser algo que impeça o pagamento de dividendos e depois tem um retorno regulatório sobre esses dividendos, sobre esses investimentos realizados. O Kelso. Cris, Petrobras e Banco do Brasil com Lula. Não é só a questão da privatização, que possivelmente não acontece. A questão é a administração. Concordo também, né? O mercado tem um receio maior com relação ao que aconteceu na Petrobras nos outros governos do PT. Então, como eu falei, não só a privatização, mas também concordo com a administração pela visão do mercado, né? Não quero entrar em assuntos políticos aqui, que está todo mundo, né, bem arisco aí com a proximidade da eleição, mas é a forma como o mercado vê de fato, né? Então, num cenário do Bolsonaro eleito, tende a ser positivo para as ações das estatais, como já estava no relatório. Priner, voltando para Priner, o Diego pergunta como está o caixa. A Priner, ela estava caixa líquido quando eu indiquei. Com a última aquisição dela, ela está agora com uma pequena dívida líquida, mas é algo realmente bem pequeno. Hoje a dívida líquida da Priner é de 28 milhões, tá? Para um EBITDA aí deixa eu pegar aqui o dívida líquida e EBITDA dela, que eu botei até nas últimas tabelas do que eu divulguei para vocês, uma dívida líquida EBITDA de 0,6 vezes, ou seja, ela tem uma dívida líquida de 28 para um EBITDA estimado aí de quase 60 milhões para esse ano, tá? Nos últimos 12 meses ela fez 41 de EBIT, em cima desse EBIT tem a depreciação, nos últimos 3 meses o EBIT já foi de 20 milhões, então se a gente pegar apenas o EBIT dos últimos 3 meses e anualizar do último trimestre,
a gente já teria 80 milhões de EBIT, aí eu acho até que a gente pode ter um indicador melhor do que esse 0,6, tá? Então, a dívida definitivamente não é um problema para a Priner e ela gera caixa, tá? Eduardo, não consegui entrar em Cury antes da alta, agora está muito esticada. Eu acho assim, a Cury, agora eu até já recomendei colocarem um pedaço da alta da ação no bolso, né? Não recomendei a venda de tudo, mas como a Cury subiu muito desde que eu indiquei, ela entrou na carteira dia 14 de junho. Desde então, ela subiu 63%. Desde 14 de junho, o Ibovespa subiu 15%. Foi um bom período ali do Ibovespa. Mas, né, os 63% da Priner foram bem maiores que a alta do Ibovespa. Subiu 49% a mais do que a alta do Ibovespa. Então, como ela foi a empresa que mais subiu e subiu fortemente e rapidamente, eu recomendei botar esse lucro no bolso. Mas eu não recomendei a venda total da Cury, tá? Porque eu ainda vejo um dividendo super bom, né? Um dividend yield aí de cerca de 6% para ela, para quem entrar agora, né? E eu tenho um preço-alvo ainda eu tenho um preço-alvo aí de R$12, então tem um pouquinho aí de ganho, mas principalmente nos dividendos, tá? Opa, saí da câmera. Então, eu acho que não vale a pena comprar a Cury agora não, tá? Eu acho que é uma empresa que está perto do meu preço-alvo, tem um dividendo bom, eu manteria ela, mas de fato eu já estou recomendando começar a vender ela para a gente tentar capturar mais upside em outras coisas, tá? Outra pergunta aqui. Temos 2 ações de varejo de moda na carteira. Melhor escolher uma delas? Já estou em C&A. Eu gosto até mais da Renner, tá? Do que da C&A. Só que elas têm perfis diferentes, né? A C&A é uma empresa que está super depreciada na bolsa. A Renner também está depreciada, mas a C&A seria um caso aí de quase que um turnaround, né? Uma empresa que está fazendo muitas mudanças para capturar ganhos aí de melhorias mais lá para frente. E a Renner, ela já é a queridinha do setor, ela já é a mais eficiente. Então, na C&A, o que a gente está tentando pegar? Melhora de eficiência. A C&A recém lançou a sua empresa aí própria de concessão de crédito, que antes era feito pelo Bradesco. Então, assim, a C&A é uma tentativa de pegar a melhoria da operação, tá? E a Renner é uma empresa que é a melhor do setor, tem as melhores margens, as melhores vendas, a melhor execução. E enquanto que a C&A tem dívida líquida sobre a EBITDA, a Renner tem caixa líquido, ela tem uma montanha de caixa, porque ela fez um follow-on e ainda não usou. Então, apesar de serem 2 empresas do varejo, eu diria que elas estão completamente em momentos diferentes. Uma é a empresa quality, de valor, com uma montanha de caixa, e outra é a empresa que está super estressada, tanto pelo momento do varejo, que pegou ela bem no momento onde a empresa estava voltando a abrir lojas, depois de muito tempo sem abrir lojas, voltando a renegociar ali o contrato do Bradesco, que ela tinha com o Bradesco, para poder conceder crédito, coisa que todas as varejistas faziam e ela não faz. Então, a C&A é um turnaround, tem muito mais risco, mas se der certo, tem mais potencial. E a Renner é a queridinha do setor. Então, são 2 cases de varejo, mas eu gosto muito dos 2 porque eles estão fazendo papéis diferentes na carteira, tá? Tiago. Oi, Cris, joia. Você já sabe que sou seu grande fã. Obrigada. Vamos lá. Fala um pouco da queda dos varejistas Inter, o que acha da Amar 3. Como eu já estou eu acho que a Amar 3, se a pessoa não tem C&A, a Amar 3 faria o papel da C&A, porque é uma empresa também que tá com as ações mais depreciadas e é um case mais alavancado, com uma participação de serviço financeiro maior. É um case muito mais arriscado do que a Renner, tá? Então, assim, se você tem a Amar 3, não teria C&A, e vice-versa, tá? Teria, então, o combo de Renner e Amar 3 ou o combo de Renner e C&A. Não teria as 3, né? Acho que a Amar 3 também pode ter um bom momento quando o varejo andar, quando os juros caírem.
Só que agora, né, o juro está alto, a eleição está aí, e esses cases de varejo tendem a ser mais beneficiados por um governo, eu acredito, do Lula, porque principalmente a Mari e a C&A, porque são voltados mais para a população de renda mais baixa, que tende a ter aí mais programas num governo de esquerda, historicamente, né? Então, depende um pouco também da eleição, mas assim, eu acho que aí teria que escolher entre a Mar. Eu acho que se C&A andar, a Mar também anda, tá? Mas eu ainda prefiro. Por que eu botei a C&A e não a Marisa na carteira? Porque a Marisa tem um peso muito maior de serviços financeiros. A C&A, ela está recém começando a conceder crédito, que é uma coisa muito importante para impulsionar vendas no varejo. Só que isso, como a C&A está recém começando, ela não tem uma carteira de crédito muito grande, muito arriscada. E a Marisa tem. Então, no momento de alta de juros, de crise no Brasil, a Marisa tem um risco maior por ter uma carteira de crédito maior do que a C&A, tá? Então, dentre os dois cases de risco, eu ainda fico com C&A porque tem um risco menor, porque tem uma carteira de crédito menor, tá? Kelso. Cris, fala um pouco de Grendene. Você vê crescimento no varejo em 2023 frente ao cenário difícil ainda de inflação e pouco crescimento de PIB ou até mesmo recessão? Então, a Grendene, o que eu gosto na Grendene, né? Eu acho que sim, eu acho que a gente vai ter crescimento no varejo, tá? Em 2023, mas mais nesse varejo específico e não no varejo online. O varejo de e-commerce, que inclusive hoje caiu muito, eu não coloquei nenhuma na carteira, né? Eu vou correr um pouquinho aqui que a gente tem 10 minutinhos, tá, pessoal? Eu entrei antes, então a gente tem 10 minutinhos. Mas se faltar muita pergunta, eu faço outro encontro, não tem problema. Então, assim, o varejo online está muito estressado, as pessoas gastaram tudo no varejo online, comprando eletrodomésticos, eletroeletrônicos na pandemia, né? Então, agora isso está migrando para o varejo físico, tanto que hoje, no relatório da XP de expectativa para Americanas e Via Varejo, eles colocaram uma alta nas vendas das lojas físicas, só que a venda no digital está caindo muito, então por isso que eles estão negativos com essas empresas do e-commerce. E o que está ruim no digital? Eletroeletrônicos, celulares, tá? Então, assim, isso é o ruim. Mas nessas empresas de calçados, vestuário, as vendas estão bem, as vendas estão boas porque as pessoas estão voltando a fazer as viagens, as festas, o trabalho, os encontros e tudo isso, elas não compraram na pandemia e estão comprando agora. Na Grendene, o que eu gosto? A empresa comprou a franqueadora e vai expandir no varejo, né? Então, ela está migrando aí para lojas, ela comprou a franqueadora e ela está com planos ambiciosos. O que eu gosto na Grendene? Uma montanha de caixa também. A empresa tem um caixa gigantesco e que está ganhando muito dinheiro com esse caixa, com essa Selic, tá? Então, assim, é varejo, mas não é só isso, né? Eu indiquei ela muito mais pelo caixa e pelo plano das franquias, tá? Mas principalmente porque aquela montanha de caixa que ela tem vai render muito dinheiro aí com essa Selic alta. Tiago, 3R. Considerando que grande parte das casas indicam 3R com preço justo de R$90, você pensa em reajustar o nosso? Não penso em reajustar porque o petróleo está caindo, tá? Eu acho que com o petróleo caindo, a gente tem que ser um pouco mais conservador nas premissas, e eu já estou sendo mais conservadora nas minhas premissas, e por isso a minha expectativa é de R$60, o que já é um preço-alvo super bom aí, né? Se subir 60, assim, eu quero colocar um preço-alvo que a empresa atinja, né? Não adianta eu colocar R$90 e a empresa não subir, não atingir, né? Então eu quero ser bem realista, eu tô sendo bem conservadora, tá? E por isso que eu tô com R$60, mas assim, quase 40% de upside, tá? Eu já tô considerando um cenário de petróleo mais baixo no curto prazo, tá? Com Papa-Terra, esse ano, a produção pode aumentar em 6 mil barris. Com Potiguar, no primeiro trimestre de 2023, dobrará a produção. Ouço muito por aí que ela deveria ser melhor precificada, outro patamar, e que o risco diminui a cada dia. Concordo com tudo. Você sabe que eu gosto dela, imagino dobrar o preço com o tempo. O que acha, Grato? Eu acho que é possível, tá? Só que tem um risco de execução,
então eu estou sendo mais conservadora, mas ela entregando tudo que ela entrega e o petróleo não caindo demais, é factível sim que ela chegue nos R$ 90, tá? Eu estou só sendo mais conservadora que diante do cenário de risco de execução e de petróleo. Mas tô firme e forte nela, tá indicada. Varejistas. Queria investir um valor razoável nelas para aproveitar os juros altos de agora e enquanto estão ameaçadas. Tendência que os juros caiam aos poucos e as beneficiem. Ficaria apenas com C&A e Alço, indicaria outras também, já tenho algumas na carteira. Eu compraria Renner, porque execução impecável, quando o varejo vai bem, a Renner vai melhor, né? Eles têm uma execução que realmente é muito diferenciada, então eu também compraria Renner, tá? Kelso. Cris, você pensa que a questão do ESG perde força com a dificuldade energética no mundo, especialmente na Europa, que puxa esse assunto, e isso poderia penalizar a Ambipar? O ESG perde força, né, com a questão energética na Europa. A Europa mesmo já está adiando os planos de desligar as usinas nucleares. Mas o ESG da Ambipar, eu não entendo que perca força, não, tá? Por quê? Ela faz tratamento de resíduos e ela faz atendimento de emergências, que é 50% cada, né? 50% da receita é atendimento de emergências, o que não tem nada... Na verdade, quanto mais petróleo for transportado, mais emergência ela pode ter para atender, então ela, digamos assim, é quem salva essas empresas dos apuros, né? Ambientais, então ela entra ali apagando fogo, literalmente. E na parte de tratamento de resíduos, isso é algo assim que até é benéfico para as empresas, porque no caso da celulose, por exemplo, o que é para o lixo, a Ambipar vai lá, pega aquele resíduo e reinsere na cadeia, né? Transforma o lixo da celulose em matéria-prima e para a construção civil, sabe? Então é uma coisa que é benéfica para as empresas, não é um custo para as empresas, né? É algo que retorna para as empresas, então não é só para o meio ambiente. É para o meio ambiente, sim, né? Porque é tratamento de resíduos, mas é de uma forma inteligente. Então, venda de crédito de carbono é excelente para as empresas. Agora mesmo eu estava lendo que a Brasil Agro, por exemplo, tem uma fazenda lá que ela tem que preservar uma parte, né, pela legislação. E essa parte que ela tem que preservar, que não pode plantar por conta da legislação, ela agora pode vender créditos de carbono por conta dessa parte de floresta aí preservada. Então, assim, e a Ambipar está também crescendo bastante nessa área. Então, assim, eu acho que é um ESG que não se prejudica pela questão da Europa, a questão do ESG da Ambipar. Claro que com os juros em baixa, não só o ESG, mas outras teses de investimento como tech e coisas assim mais exóticas, vamos dizer assim, né, não tão convencionais, estavam crescendo, e agora isso fica um pouco de lado, mas eu diria que mais por conta da alta dos juros no mundo do que pela questão da Europa agora e da Rússia, sabe? Que o mercado assim botou o pé no chão para cases mais clássicos e de valor. Mas assim, não é um case vazio de ESG, né? Isso que eu quero dizer. Ela tem ali uma consolidação de mercado, ela está ganhando mercado, está comprando empresas, e ela cresce assim, né? Ela vem crescendo, vem entregando isso. Então, ela não depende de uma agenda ESG, esse é o ponto, né? Ela não depende de uma agenda ESG de energia, né? Não tem nada a ver. Tratamento de emergências, ela atende a empresas, quanto mais as empresas crescerem, mais ela vai ter emergência para atender, e no tratamento de resíduos também. Quanto mais as empresas produzirem, mais ela tem tratamento de resíduos para fazer. Então, ela não depende de uma agenda governamental específica que a beneficie. Não tem isso. Então, eu fico tranquila, tá? Com relação a essa questão do ESG caindo um pouco aí de moda, né? Por conta da crise energética. Porque ela não é dependente disso, não. Bom, pessoal, eu acho que eu respondi a todas as perguntas. Eu acabei entrando um pouquinho mais, 5 minutos mais cedo aqui, né, para ir esperando quem estava entrando, mas eu acho que deu para tirar as dúvidas de vocês. E eu pretendo fazer isso mais vezes, né? Se vocês gostarem, nem todo mundo conseguiu participar, normal, né? A gente sabe que nem todo mundo quer ou consegue participar. Eu vou tentar deixar gravado para disponibilizar para quem não conseguiu também.
E aí eu também pretendo fazer mais vezes isso, se vocês gostaram, porque, enfim, né, a gente consegue ter uma conversa mais próxima. Nas próximas vezes, se vocês quiserem também abrir a câmera e interagir, a gente pode também trocar uma ideia, tá? Muito, muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima. Vão guardando as perguntas aí para a nossa próxima conversa, tá certo? Um abraço, tchau, tchau!